Sério, quem nunca viu alguém dando um otaku como degenerado? E talvez grande parte disso seja por causa dos etes que tem nos animes. Vamos lá, com certeza quando você estava assistindo algum anime já apareceu uma cena estupidamente apelativa por um motivo que você não sabe por quê na sua tela. E é sempre nesses momentos que aparece alguém atrás de você, não é? Mas por que será que tem tanto eti nos animes hoje em dia? E honestamente, será que isso realmente atrapalha a experiência de quem tá assistindo, de quem quer acompanhar a história? Será que é realmente necessário ter tudo isso de apelação nos animes de hoje em dia? Bem, eu me chamo Hotaru e eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Pra quem não sabe o que é eti, bem, é basicamente aquelas cenas mais apelativas, mais sensuais que às vezes aparecem nos animes. Aquelas cenas que chegam até a dar vergonha ali, às vezes de tão forçadas que às vezes nem parecem. Tipo, a garota do nada tá andando e tropeça, cai e mostra um pouco mais do que deveria. Mas vamos lá, de onde surgiu isso? Honestamente, eu até tentei procurar qual foi o primeiro anime eti que realmente existiu, ou qual o primeiro mangá que realmente existiu, nesse tema abordando o eti. Porém, não é uma resposta bem exata, sabe? Tem vários mangás que começaram a lançar coisas assim, com um pouco mais apelativas, lá por volta da década de 70, mais ou menos. Então, não é como se existisse o primeiro anime eti da história, mas foi mais ou menos na época de 70 que começou a aparecer mais animes assim. E desde lá, as coisas vêm crescendo, aumentando, até chegarmos no nível que estamos hoje. Nós podemos citar, por exemplo, alguns outros animes eti que você deve conhecer ou já deve ter visto. High School DxD, High School of the Dead, entre vários outros, honestamente. E nós podemos ver que cada vez mais os animes, pelo menos se grande parte deles, tem um fanservice aí no meio, tem alguma cena eti no meio. E qual que é o motivo disso existir? Qual é o motivo de isso ter tanto nos animes? Será que é só porque o público japonês e nós otakus somos completamente degenerados e queremos que cada vez mais tenha eti nos animes? Bem, vamos lá. Hoje em dia, muitas pessoas falam que o eti é completamente desnecessário e que animes que não têm eti são muito melhores. E em grande parte eu até entendo porque várias pessoas pensam assim. Porque se nós formos pensar em animes sem eti, a primeira coisa que vem na minha cabeça, por exemplo, é Violet Evergarden, 86, Sparks Family, Mob Psycho 100. Sabe, são animes que são muito bons, são simplesmente muito bons. E são animes que não tem basicamente eti. Se tem, eu não tô lembrando agora, deve ser uma ceninha pouca. Então, parece que esses animes top tiers, basicamente, são animes que não tem eti. Animes que não precisam apelar pra isso, para engajar o público. E realmente, é um ponto interessante a se ver, porque um anime se tornar conhecido, famoso e não ter eti nenhum, e ao mesmo tempo ter uma história ótima, marcante, são coisas que realmente eu aprecio e que tornam realmente um anime especial. Eu não posso negar isso. Mas olhando pro outro lado também, pros animes que tem eti, será que eles realmente estragam a experiência? Pra mim, pelo menos, depende muito do que é o anime, do que ele se trata, de quando aparecem essas cenas de fanservice e o quão grande, duradoura e apelona, podemos dizer assim, que essa cena é. Por exemplo, vamos falar de um anime que eu gosto bastante chamado Zero no Tsukaima. Ele é um isekai até que bem antigo, que honestamente um dia eu preciso fazer um vídeo falando sobre ele, que fala de um cara que foi invocado para outro mundo e começou a ter aventuras, etc, 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 beleza. E nesse anime, é um anime de ação, comédia romântica, que tem algumas cenas de eti. Porém, contudo, entretanto, todavia, essas cenas de eti não chegam a atrapalhar a história. São sempre momentos slice of life, de descontração, onde tem a oportunidade de colocar algum eti, algum fanservice, pra A, gerar engajamento, B, causar alguma comédia. Então, ao meu ver, isso não atrapalha a história, porque no momento que a história tem que se levar a sério, tem que causar algum drama, alguma emoção, algum impacto, ela entrega. Ela realmente causa essas emoções que quer te causar. Outro exemplo que nós podemos dar é o Shimoneta. Shimoneta é um anime de comédia bem escrachado, bem exagerado. Então, o eti que ele coloca é em qualquer momento. E faz sentido pra obra, porque a obra tem que tratar sobre esses temas. Não tem como tratar os temas que Shimoneta quer tratar sem usar o eti. Então, é uma abordagem diferente que realmente a história se propõe a usar o eti. Não tem como contar aquela história sem usar eti. Desculpa, não tem como. Mas será que então o eti não estraga obras? Eu acho que pode ser que estrague, ou pelo menos pode ser que afaste muito. Eu posso citar aqui Nanatsu no Taizai, que honestamente tem cenas que são meio exageradas e fora da hora pra colocar algum eti. E até outros casos, por exemplo, Fire Force, que é fácil ver no meio de lutas, do nada, ter cenas apelativas de eti. E quer você goste ou não, quer você ache
necessário ou não, é inegável. Essas cenas no meio de lutas e no meio de cenas às vezes até sérias ou que era pra ser dramáticas, acabam estragando um pouco a obra e acabam afugentando assim pessoas. É só pesquisar. Não é fácil você ver pessoas reclamando de Fire Force pelo ecchi fora da hora, fora do timing. Eu gosto muito de Fire Force, mas tem coisas que às vezes eu não consigo defender. E tudo isso vai nos levando à pergunta de que, será que realmente tudo isso é necessário? Será que realmente causa algum impacto ter essas cenas de ecchi? E sim, respondendo rápido, sim, isso acaba ajudando os criadores a continuarem criando suas histórias, tá? Basicamente, ter ecchi acaba atraindo um público a mais. Eu não posso dizer que não atrai, realmente vai atrair um público a mais pra obra, vai acabar criando um público maior e gerando mais renda. Caso você duvide disso, bem, pesquisando pela internet, quando eu tava criando esse roteiro, eu encontrei até um caso bem interessante de um mangá que triplicou suas vendas após a saída do 4º volume. É um mangá chamado Henkyu no Yakushi Miyako de S-Rank Bokensha Tonaru. Esse mangá estava saindo normal, saiu o 1º volume, saiu o 2º volume, saiu o 3º volume. Aí do nada, saiu o 4º volume e suas vendas misteriosamente triplicaram. Aí você olhando a capa do 4º volume, você acaba entendendo por que as vendas triplicaram, não é? Às vezes as ilustrações podem ter um poder fatal. Isso acaba provando que sim, ecchi acaba vendendo. Então aqui nós já temos nossa resposta para nossa pergunta. Ecchi acaba se tornando necessário às vezes na indústria para poder continuar tendo lucro, continuar as histórias saindo. E ao meu ver, o ecchi não é um problema em si. Tudo bem, tem histórias que tem um ecchi, etc. Eu acho que isso nunca vai acabar. Pelo contrário, pode até que aumente mais do que já temos. E sim, às vezes é um incômodo você tá lá no meio do público, tentando só assistir o seu animezinho no ônibus e encontrar essas cenas um pouco sexuais demais. Só que isso em si não é um problema, isso vai ter em todas as mídias. Temos em filmes, séries, e vamos ter em animes, mangás. E beleza, sem problema. Só que eu acho que cada coisa tem que ter o seu tempo. Se você tá no meio de uma cena de luta, uma cena dramática e começar a vir enfiar cenas de ecchi sem pensar, isso vai me irritar muito, porque vai estragar muito a narrativa da história. A história vai começar a ficar perdida. E honestamente, às vezes até mesmo sem graça. Quer pôr cenas de ecchi no meio do seu mangá, no meio do seu anime, pra poder ter um lucro maior? Ok, sem problema, mas saiba a hora de usar. Porque se for colocar cenas de ecchi apelativas sem parar, honestamente nós temos outro tipo de mídia pra isso, não temos? E aí, quem quiser ver essas cenas, vá pra essa mídia e pronto. Não precisa ficar colocando nos animes também. Porque eu amo animes e eu quero que cada vez mais pessoas se acheguem a esse mundo. Só que, às vezes, colocando tantas cenas de ecchi assim desnecessariamente, acaba afastando o público, acaba afastando boa parte das pessoas e acaba criando até uma visão meio distorcida sobre os otakus. Uma visão até meio pejorativa. E não é isso que eu quero pro futuro dos animes. Então, resumindo, sim, eu não vejo problema em ter ecchi nos animes. Coloquem à vontade. Só saibam quando usar. E você? Tem algum anime que você acha que o ecchi estragou? O ecchi estraga os animes pra você, no geral? Ou tem algum anime que realmente tem que ter ecchi e etc. E senão, sem o ecchi não faria sentido? Deixa aí sua opinião nos comentários. Obrigado por tudo, pela inscrição e pelo like que você deixou. Até a próxima.